Boa tarde, vamos falar sobre oxigenação por membrana extracorpórea em pacientes com Covid-19, ou ECMO. Bom, um pouco sobre a terapia. A ECMO é, em termos bem simples, uma máquina cujo objetivo é ajudar no funcionamento do nosso corpo, como é feito, por exemplo, na diálise. Ela vai separar o sangue dos gases, atuando como um pulmão artificial. Uma cânula de drenagem vai drenar o sangue através de uma veia. Esse sangue vai passar pelo equipamento, sofrer oxigenação e retirada do gás carbônico, e por fim vai voltar ao corpo por meio de uma cânula de retorno, na mesma veia, em outra veia ou em uma artéria, a depender da configuração da ECMO, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Bom, a ECMO, então, é uma modalidade de suporte da vida que vai permitir o suporte temporário em caso de falência da função pulmonar e ou cardíaca. Em 1954 foi descrito seu primeiro uso durante uma cirurgia cardíaca e somente em 1972 ela foi utilizada no contexto de falência respiratória na terapia intensiva. Desde então, melhorias têm sido realizadas tanto no dispositivo, quanto no manejo, quanto no desfecho dos pacientes que utilizam a ECMO. Como é que ela atua? Ela atua eliminando as citocinas e diminuindo a inflamação e revertendo o quadro de hipóxia e acidose respiratória, melhorando assim o padrão ventilatório e reduzindo a necessidade de ventilação mecânica. Ventilação mecânica é essa que causa sobrecarga renal. O circuito padrão é conforme eu mostrei anteriormente, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Ele é composto por cânulas de drenagem e retorno do sangue, bomba de propulsão do sangue, oxigenador, sensores de fluxo e pressão, sistema de controle de temperatura para resfriamento ou aquecimento do sangue, pontos de acesso arterial e venoso para a coleta do sangue no circuito. Como é que a configuração do circuito é feita? Vai depender de cada paciente. Em caso de insuficiência respiratória com função cardíaca preservada, nós vamos utilizar a ECMO veno-venosa. Nos casos de suporte cardíaco com função pulmonar preservada ou não, nós vamos utilizar a ECMO veno-arterial, ou ECMO VA. E a ECMO artério-venosa vai ser utilizada apenas para remoção de CO2 e é limitada a um baixo fluxo sanguíneo. Aqui a gente tem um exemplo de ECMO VV e aqui a gente tem um exemplo de ECMO VA, que vai voltar para uma artéria, como a gente pode ver aqui a cânula de retorno retornando na artéria femoral esquerda. Quais são as indicações terapêuticas? Para aplicação a pacientes com Covid-19, a modalidade mais utilizada é a ECMO VV, veno-venosa, que auxilia na eliminação do CO2 e no aumento da saturação de oxigênio. É uma terapia de suporte utilizada principalmente em casos de hipoxemia refratária. Ela substitui a função do pulmão de oxigenação e eliminação do CO2, permitindo assim uma maior proteção pulmonar, reduzindo o risco de injúria pulmonar induzida por ventilação mecânica. Quais são as indicações e as contraindicações? Bom, ela é indicada em caso de doença pulmonar aguda e reversível, no caso em que a relação de pH de O2, fração inspirada de oxigênio é menor que 50 a 100, com fração inspirada de oxigênio de 100% refratária a outras estratégias, o score de Murray maior que 3, aqui a gente pode ver o score de Murray, se somar todas as categorias e der maior que 3, está indicada a ECMO, e um pH menor que 7,2 por hipercapnia com pouca acidose metabólica. As contraindicações são período prolongado de ventilação mecânica maior que 7 dias, paciente com idade maior que 65 anos, uma coma após parada cardiorrespiratória, uma neoplasia avançada, um sangramento incoercível e uma hemorragia do sistema nervoso central. Vários algoritmos de decisão clínica eles foram desenvolvidos. A Extracorporeal Life Support Organization, a ELSO, ela sugere a utilização desse algoritmo aqui, para a utilização, recomendação da ECMO. A aplicação do tratamento nos primeiros 7 dias de UTI em pacientes ventilados mecanicamente com hipoxemia grave demonstrou uma redução da mortalidade considerável. No entanto, é importante a gente lembrar que a ECMO demanda recursos muito avançados e uma especialização médica grande. E esses dois fatores não estão disponíveis de forma ampla em todos os hospitais e regiões. Então, é importante avaliar a disponibilidade na hora de indicar a ECMO para o paciente. Evidências. Bom, a OMS, em seu Guia de Tratamento Clínico da Infecção Respiratória Aguda Grave, ela recomenda que se deve considerar o uso do equipamento da ECMO em pacientes com hipoxemia refratária, COVID-19 e em ambientes com acesso a especialistas. A Associação Americana de Cuidados Respiratórios, ela também recomenda o uso de ECMO em pacientes cuidadosamente selecionados com COVID-19 e síndrome respiratória aguda grave. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave, que não se beneficiam do tratamento convencional, podem obter bons resultados com a ECMO veno-venosa. Uma análise bayeriana
de um ensaio clínico randomizado mostrou que é muito provável que a ECMO reduza a mortalidade ao se comparar com a ventilação convencional entre pacientes com síndrome respiratória aguda grave. Agora, é importante ressaltar que não há evidências claras e significativas do benefício do uso de ECMO em pacientes com Covid-19 até o momento. Então, é enfatizar a necessidade de realização de estudos a esse respeito. Quais são os efeitos adversos e riscos? As complicações da ECMO são hemólise, trombose, sangramento, acidentes vasculares, infecção, a validade de uso da membrana, a incapacidade de descompressão do ventrículo esquerdo, no caso de modalidade periférica. E é isso. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.